Vocês estão felizes, gente? Deus é bom, bom em todo tempo. Sou muito grato ao Senhor por cada um de vocês. A gente fica andando por aí e a gente, às vezes, está em algumas conversas. A gente, às vezes, também está vendo alguns ambientes e eu vejo quão maravilhoso é Deus que juntou esse grupo aqui. Cada um de vocês são muito especiais. Eu dou graças a Deus porque vocês têm um coração fiel, vocês estão aqui servindo, vocês estão aqui, se não estão ouvindo, estão servindo, se não estão servindo e ouvindo ao mesmo tempo, e vocês fazem questão de estar aqui realmente comprometido com uma visão. E essa última música realmente veio de acordo com o que vai ser pregado hoje, porque tudo que nós fazemos é por Ele, para Ele, porque dele, por Ele e para Ele. É sempre Ele é a origem, Ele é o motivo, e para Ele é tudo isso que a gente faz. Para Ele é a glória, o louvor, a honra, porque nós não estamos fazendo isso aqui para homens, amém? Amém. Apesar de o propósito ser resgatar homens, nós estamos fazendo isso aqui para o Senhor. Amém. Irmãos, a gente precisa entender que nós somos, independente da gente às vezes não acreditar plenamente nisso ou não, mas a gente precisa entender que nós somos bênção. Nós precisamos ter essa consciência no coração de que existe uma capacidade dada por Deus para mim e para você. Nós estivemos em lugares, nesses dias, estivemos numa casa onde pessoas estão sendo realmente chicoteadas pelo diabo, estão sofrendo por conta do diabo, está fazendo uma atuação, sabe, em todas as pessoas da família. E eu fiquei olhando aquilo assim, nós entramos lá, eu comecei a pregar a palavra de libertação para aquele povo, e de repente uma pessoa, quando foi receber a oração, começou a correr, bateu porta, não sei o quê. Eu falei, eita, rapaz, o negócio é sério mesmo. Então, gente, às vezes as pessoas, elas amam ao Senhor, estão mesmo com o coração ligado em Deus, porém, às vezes, não tem a consciência de que existe sobre a vida dela algo muito poderoso. Tem o Espírito Santo habitando dentro, tem a unção sobre, só que precisa também ter uma consciência de que essa unção capacitou a mim e a você para uma coisa, para um propósito. Qual o propósito? Quem é que sabe? Vocês têm um propósito, gente. Todas as vezes que a gente pergunta qual propósito você tem, primeiro, a gente tem um chamado para reconciliar Deus e os homens. E o outro propósito, você tem um chamado dado por Deus que você precisa estar atuante dentro desse chamado para que você avance. Pessoas estão esperando você despertar na consciência daquilo que Deus te deu. Porque as pessoas realmente elas estão apanhando por aí por conta dessa falta de consciência. E eu fui movido pelo Espírito a falar algo, e aquilo me despertou de uma forma, e eu depois fiquei vendo umas atitudes de umas pessoas, assim, em outro lugar, e sabe, o Senhor vem falando no meu coração, as pessoas às vezes estão se apoiando na fé dos outros, se apoiando no dom dos outros, no chamado dos outros, se espelhando em querer ser igual aquelas pessoas. Só que, amado, se você olhar para mim e me ver como um exemplo, realmente a seguir mesmo um exemplo de oração, de busca pela palavra, de ensino, amém. Mas se você olhar para mim e querer ser o que eu sou, você está se rebaixando. Porque Deus tem algo muito poderoso para a vida de vocês. E eu creio numa igreja se levantando nesse lugar e levantando ministros muito melhores do que eu. Até porque para mim vai ser uma bênção. Vou ficar só mesmo botando vocês na escala, vou ficar só ali ouvindo. Amém, gente? Eu conheço um pastor que hoje, ele prega uma vez no mês. Porque é tanta gente maravilhosa naquela igreja, cheia de Deus, que entenderam o propósito que elas têm no Senhor, que ele não tem coragem de pegar vários dias no mês. E olha que a igreja dele tem muitos cultos dentro de um mês. Esse homem, ele é um homem que conseguiu despertar na igreja uma consciência de que eles são muito melhores do que eles pensavam ser. E aí eles começaram a andar de acordo com a consciência que a Bíblia nos ensina a ser. Vocês foram chamados, esse dia eu fiz uma pergunta, vou fazer de novo. Todos são chamados para liderar? Está vendo? As pessoas já foram ensinadas e elas mesmas responderam errado de novo. Por quê?
Porque no mundo, às vezes, ele gera em nós uma consciência de que você não é capaz. E o Senhor Jesus, ele chamou a todos para serem líderes. A diferença é que, às vezes, quando você se coloca dentro de um governo, onde tem uma pessoa que tem uma chamada para que seja um líder acima de você, você não vai estar ali numa posição de líder diante daquele homem, porque talvez ele seja mais capacitado naquele momento do que você para estar naquela posição. Mas você foi chamado para liderar. Deus, a Bíblia fala, se você for ver no Novo Testamento, fala que nós fomos levantados como reis e sacerdotes. E os reis e os sacerdotes, eles lideravam. Quero despertar vocês, convidar vocês a abrir 2 Timóteo 1,5. Todos abriram? 2 Timóteo 1,5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti, porque cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém, amados? Você vê aqui que houve realmente um exemplo. O exemplo, a avó foi um exemplo para a mãe foi um exemplo para o filho. E Paulo está falando com Timóteo para que ele entendesse que ele precisava e ele tinha em casa um modelo padrão do qual ele pudesse se orientar em certas atitudes, e uma delas era ele se orientar no aspecto da fé. E ele andar segundo a fé que ele viu na própria vó e na própria mãe. E Paulo fala, Timóteo, foi depositado sobre você, através de imposição de mãos, um dom. Foi despertado, foi levantado um dom sobre a sua vida. Porém, você talvez não esteja tão atento e esteja na hora de você despertar esse dom que há em você. Irmãos, Timóteo se tornou um grande pastor. E Paulo, imagina só, um homem que foi treinado por Paulo, que andou por Paulo para todo lado, foi até lá nos apóstolos do Cordeiro, conversar com eles, esteve diante ali, junto com Paulo, viu tanta coisa. E Paulo teve um momento que ele precisou dar um despertamento na vida de Timóteo, porque eu acho que o Timóteo estava meio dormindo. E se a gente não se atentar, a gente ficar se olhando para o lado, se apegando em coisas no mundo, coisas no dia a dia, a gente acaba realmente não ficando numa posição de fé que o Senhor nos chamou para andar. E a gente começa a ficar meio sonolento na fé. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, ele sempre levanta um para falar, opa, desperta porque está na hora de você despertar. Amém? Porque, irmãos, vai haver um grande dia, onde você vai estar diante do Senhor Jesus, e Ele vai começar a julgar as suas obras para um galardão. Eu não quero chegar lá e ser chamado assim, ó, Guilherme, eu chegar na frente, vai lá, você já passou, está salvo. Eu não quero ser só isso. Eu quero ver o Senhor Jesus falando, ó, você foi fiel, te coloquei num lugar, você depositou suas forças ali, você orou por aquele povo, você fez exatamente o que eu mandei você fazer, você foi fiel, se entregou, doou sua vida para ir a lugares, para alcançar pessoas, e hoje você tem uma recompensa de tudo isso que você fez. Eu quero chegar lá naquele dia e ver o meu Senhor Jesus se alegrando em me galardoar, em me recompensar de acordo com aquilo que eu realmente me dediquei como chamado que Ele tinha para a minha vida. Amém, gente? E às vezes as pessoas, elas ficam meio... A gente mesmo, às vezes, se a gente não entender isso, a gente começa a pensar que o nosso dom, a nossa capacidade para fazer as coisas é baseado na nossa força natural. É uma linha muito tênue para você chegar no desequilíbrio e estar mesmo em moderação em relação a isso. Porque se você entrar no desequilíbrio, você vai achar que tudo que você faz é natural. Tirar uma foto com o celular, operar um computador, uma mesa de som, tocar uma música. Você vai vir para cá de forma automática, vai fazer aquilo de forma automática, vai voltar para casa e aquilo não mudou em nada a sua vida. E não é isso que Deus quer.
Porque aqui é como num quartel, você vem, aprende a manusear as armas que o Senhor te deu, que é a arma da fé, você tem um poder depositado sobre você, e você vai lá para fora para poder fazer o quê? A obra de acordo com a capacidade que o Senhor te deu e de acordo com o chamado que Ele te deu. E as pessoas às vezes ficam tímidas, por quê? Porque elas ficam só considerando o que elas têm como natural e esquecem que o dom e a capacidade vêm do Senhor. Se a gente for olhar para a nossa capacidade natural, talvez a gente possa cantar bonitinho, tocar bonitinho, a gente possa tirar uma boa foto, a gente possa limpar bem a igreja, arrumar tudo, organizar. Mas, irmãos, eu sei que tem algo muito melhor do que isso, que é você se apoiar na capacidade de Deus, para Ele te dar sabedoria e fazer com que você faça coisas extraordinárias, e você alcance as pessoas que estão no seu convívio. Amém? Efésios 2,8 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 3,16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Para quem que Paulo está pedindo capacidade? Para Deus. Para que Ele conceda força no poder dEle, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, né? Ponto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensando, conforme o seu poder que opera em nós. Então você vai ver que o Senhor, Ele nos colocou, ele tem uma capacidade, Ele nos coloca numa posição e derrama sobre nós uma capacidade para que a gente inicie aquilo, e Ele derrama uma capacidade muito maior para que a gente faça boas obras e permaneça fazendo obras cada vez melhores. E aí Paulo finaliza aqui esse versículo no 20, dizendo que o poder dele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então é muito melhor a gente contar com o poder de Deus e a capacidade sobrenatural dele sobre a nossa vida, do que a gente ficar querendo fazer força e agir naturalmente. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você conta com a graça e com a capacitação do Espírito Santo, você vai conseguir fazer as coisas de forma mais leve. E você vai ter um alcance muito maior. A obra que você vai fazer, o fruto que você vai dar, ele não só vai alimentar aquele que está ali naquele momento, mas a obra vai ser tão poderosa que aquele que foi alimentado vai começar a alimentar outros. É como se você pegasse e tivesse uma família e você pegasse tanto alimento e enchesse a casa daquela família, que você ia obrigar aquela família a fazer o quê? Dividir aquilo que foi dado para ela para outros. Por quê? Porque ela não tem nem como entrar na casa de tanto alimento. Amém, gente? Então não fica achando que você é um crentezinho, que você faz uma oraçãozinha, que você é um servinho. Ei, você foi chamado para ser rei. Você não foi chamado para ser um inho, achando que você não pode, não é capacitado. Naturalmente, a gente realmente precisa ser aperfeiçoado em muita coisa. Eu sei. Mas se você contar com o Senhor, Ele vai mudar o seu natural para algo sobrenatural. Provérbios 3,5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Amém, gente? Confie no Senhor.
Está passando algum momento de dificuldade? Confie no Senhor. Ele pode tirar você dessa dificuldade. Ele tirou tanta gente. Por que ele não pode tirar você? Pare de querer fazer as coisas com o seu próprio entendimento, com a sua própria capacidade. Confie no Senhor, abre o coração. Ande segundo a orientação dele. Confie, peça, fale com Deus. Deus está lá, ó, só esperando você se chegar a Ele para que Ele possa se comunicar com você. Amém. E aí, às vezes, a gente fica sofrendo, querendo tomar decisão baseada em emoção, baseada em emergência e urgência. Gente, pelo amor de Deus. E eu vi pessoas querendo tomar decisão em emergência e urgência, só se atrapalharam cada vez mais. Deus, Ele está pronto para nos ajudar. Se Ele está pronto para nos ajudar, por que a gente vai só considerar nossa capacidade natural e não considera Deus, que fez todas as coisas? Você foi chamado para ser uma bênção. Vira para o irmão que está com o seu lado e fala, você foi chamado para ser uma bênção. É mais fácil ser uma bênção contando com a capacidade de Deus. É muito mais fácil você ser uma bênção muito maior do que você já é contando com a capacidade de Deus. Confia nele. Ele vai fazer você andar em lugares muito melhores do que você está andando. O provérbio não falou? Entrega o caminho a ele e ele vai endireitar a sua vereda. Ele vai endireitar aquele lugar, o caminho por onde você anda. Ele vai endireitar a sua caminhada, ele vai fazer com que você não erre tanto. Você vai ver que o Senhor ele vai ajustando você ao ponto de você começar a ver coisas que você nunca viu. Ele faz os olhos se abrir. E deixe de lado o medo de errar. Amém? Tem muita gente que às vezes o Senhor fala assim, ó, faça tal coisa, aí começa a ficar nervoso. Ai, meu Deus, será que eu vou fazer? Ai, como é que eu vou fazer? Ai, se eu fizer. E começa a considerar a possibilidade de errar. Se a gente for considerar a possibilidade de errar, a gente não vai sair do lugar. Até porque eu vivo falando aqui, você, dentro da igreja, irmão, você vai errar, querendo ou não. Eu errei bastante, até hoje eu erro em alguma coisa. Todo mundo aqui, quem diz que não erra em nada, irmão, pelo amor de Deus, vai vir aqui na frente e vai orar por mim. Amém? Só que se a gente só vier aqui, quando a gente achar que está bom, que é preparado, que é capaz, é o extraordinário, vai pregar aqui 3 horas seguidas, irmão, você não vai vir aqui na frente nunca. Por quê? É na experimentação que você vai sendo treinado. E sabia que o ser humano ele aprende muito mais quando ele erra do que quando ele acerta? Porque quando o ser humano erra, aquilo machuca tanto a ele, que ele toma aquilo como uma experiência tão forte que ele nunca mais vai querer sentir aquela dor. Então ele se ajusta mais rápido. Amém, gente? Porque se você for ver, aqueles que se acham muito são os que morrem afogados. Quem acha que é o bonzão todo-poderoso, que faz, eu faço e aconteço, esses são os que vão. Eu morei num lugar de praia, né? Eu morei mesmo em frente à praia, e eu via lá, vira e mexe, alguém morrer afogado. Por quê? Porque o guarda-vida, ele estava sempre alertando, olha, tem uma corrente ali, tem uma correnteza. Se você entrar ali, ela vai te jogar lá para dentro do mar e você não vai ter força, você vai se cansar, porque você não vai conseguir voltar. E a pessoa começava, ia na teimosia, entrava lá, uns eles conseguiam salvar, outros não chegavam a tempo. Por quê? Porque mesmo ouvindo as orientações, mesmo o guarda-vida dando a vacina para ele não ficar doente, ele decidia se expor ao perigo. E aí se sujeitava ao perigo, sem uma capacidade maior, sem ouvir a orientação, acabava morrendo afogado. Só que aqui a gente não vai morrer afogado, porque o Senhor está nos chamando para um tempo da gente se despertar. E você, irmãos, a gente vai ter a nossa conferência agora, né? Vai vir gente da Suíça, vai vir gente de um monte de canto. E a nossa conferência, eu creio que daqui a um tempo, vocês serão os ministros da conferência. E vocês vão começar a estar indo para outras conferências como ministros convidados. Olha que coisa boa.
Às vezes a gente até acha isso um pouco distante, gente. Amém? Só que você precisa considerar, está distante hoje no seu quadro atual. Mas lembra que a gente leu em Efésios 3:20? Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Se você se expõe ao treinamento, se você se expõe e você fica fiel, firme, comprometido com aquilo que o Senhor tem para você, vai chegar o dia e vai ser muito mais rápido do que se você ficar aí somente envolvido. Sabe que tem uma diferença entre se comprometer e se envolver? Quem sabe a diferença? Ninguém se arrisca? Então, se comprometer e não se envolver, vamos ver qual é a diferença de uma coisa para outra. O bom é você se comprometer, não somente se envolver. Sabe por quê, irmão? O envolvido, eu vou falar um pouco da diferença entre um e outro. O envolvido, ele só consome. O envolvido é aquela pessoa que ela vai para a igreja só para bater o cartão. Ela sai de casa e fala assim, hoje eu vou lá que eu vou receber de Deus. Hoje eu quero que o Senhor me responda. Eu quero. Essa piada não vai pegar aqui, mas tem uns brasileiros que depois vão contar para vocês que são portugueses. É o crente danoninho. Quantos sabem o que é o crente danoninho? Tinha um comercial da Danone, fazendo a merchan, se quiser me patrocinar, está tudo certo aí depois. E o comercial falava assim, ó, me dá. Viu? Todo mundo que é brasileiro conhece, viu? É o crente danoninho. Ele só vem para a igreja, me dá. E ele vem para a igreja, ele se envolve com a unção, ele se envolve com a palavra, ele se envolve com tudo, mas sai dali, acabou. Aquilo, ele vem, experimenta emotivamente daquilo, porém aquilo não traz uma mudança para a vida dele. Por quê? Porque ele está querendo vir para a igreja somente pedindo. Quando Deus, ele não vai dar, amados, que ele já deu. O envolvido não sabe disso. Porque ele vem, ele quer estar no bolo, ele quer estar na farra, na festa, mas ele não guarda a palavra no coração dele. Se ele guardasse a palavra no coração dele, ele viria para a igreja como? Comprometido. Porque o comprometido, ele fala, eu vou lá me aperfeiçoar para fazer a melhor obra do Senhor, eu vou lá dar a minha melhor música, eu vou lá dar a minha melhor teclado aí no computador para poder botar letras, eu vou lá fazer o meu melhor. Por quê? Porque ele não vai para a igreja, ele vai para a sua igreja. Então ele fala assim, ele não fala, eu vou lá na minha igreja, eu vou lá na igreja, ele fala, eu vou à minha igreja. O comprometido, ele toma aquilo como responsabilidade dele. Amém? Um filho que não é comprometido com os pais, ele fala assim, gente, é a coisa mais horrível, eu já vi, vamos dizer que a Yara chegasse em casa e falasse assim, não, o Luiz está lá. Gente, isso não é feio? Ao invés dela chegar e falar assim, não, meu pai está ali. Olha a diferença. Eu vou para a igreja adorar a Deus. Ele só fala assim, eu vou adorar a Deus. Ele não fala, eu vou lá servir ao meu pai, estar em relacionamento com meu pai, aumentar a comunhão com meu pai. Ele vem, senta, ouve e vai embora. E você não foi chamado para ser envolvido. Então, eu falei que o envolvido, ele só consome, não é? E o comprometido não, ele alimenta os outros. Abre 2 Timóteo 1, versículo 15. Estou com a sede hoje. Misericórdia. É a poeira. 2 Timóteo 1,15. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia... Eu não entendi, foi a risadinha que eu falei, estou com a sede hoje. Por que todo mundo riu? Não entendi. Eu não posso ter sede, gente. Jesus. Bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo,
Hermógenes, parece nome de doença, Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou. Onesíforo foi a única pessoa que foi lá para poder dar um refrigério, que se comprometeu com Paulo. Olha que ele fala, porque muitas vezes o tal do Onesíforo recriou a Paulo e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Paulo está falando aqui com Timóteo. Tu vê, um monte de gente lá na Ásia, que estava lá, recebeu da vida de Paulo, recebeu do ministério que Paulo implantou naquele lugar, porém somente o Onesíforo foi a pessoa que foi lá visitar Paulo, que recreou a Paulo, que ia lá alegrar Paulo. Ô, Paulo, vem aqui te ver, cara. Estou contigo aqui, estou de mão dada contigo, meu irmão. O que der para você vai dar para mim. Foi na cadeia, foi até Roma. Gente, o homem estava na Ásia. Não tinha companhia aérea. A companhia que tinha na época era o jumentinho, o cavalinho, eram esses animais. Ainda assim, imagina o cara vindo da Ásia até Roma só para ver uma pessoa. O envolvido faz isso não, irmão. O envolvido, ele liga e fala assim, ô, meu irmão, vai ter festa aí? Ah, vou ver se vai dar, rapaz. É que fui convidado aí com um amigo meu, vai fazer um negocinho lá. Aí o cara, não, então vem outro dia aí. Rapaz, esse ano vai ser complicado. Isso aqui. O envolvido, ele está sempre arrumando uma desculpa para não se comprometer e não sair da própria zona de conforto. O comprometido quer nem saber. Tu vê aqui, Paulo falando, Onesíforo, rapaz, não queria vir não, mas alguém foi lá atrás dele, deu uma chicotada nele, ele foi, vai para Roma visitar Paulo, seu abençoado. Foi assim? Não, Paulo está escrevendo para Timóteo, falou, ó, Timóteo, o homem estava lá na Ásia, tu viu que todo mundo que estava lá, depois que Paulo foi preso, se apartou de Paulo, ficou longe dele, falou, o quê? Está preso? Ó, porque as pessoas que são envolvidas, elas quando veem que a pessoa está passando por uma certa dificuldade, o que ela faz? Ela rejeita. Por quê? Porque o envolvido só consome, ele só quer o venha a nós, o vosso reino nada, né? A gente fala isso lá, eu não sei se fala isso aqui em Portugal, fala, Carlinha? Então, ele só quer venha a nós, o vosso reino nada. Ele só quer tirar das pessoas as coisas. Agora, ele não quer estar com as pessoas pelo que elas são, não, ele quer estar com as pessoas pelo que elas podem proporcionar. O envolvido, ele não está a fim de promover ninguém, ele quer ser promovido. Mas a gente precisa entender, ó irmão, eu já vi gente se autopromovendo. Eu já vi as pessoas, eu olhei assim, passou até na minha frente na fila. E eu falei, que benção, irmão. Fui lá, legal. Mas eu também vi essas mesmas pessoas se quebrando todas. Sabe por quê? Porque se você quiser ser promovido por mérito próprio, você vai ter tanto a promoção quanto o dano por sua conta. Agora, se você quiser ser promovido pelo Senhor, o próprio Deus vai fazer questão de estabelecer conexões, vai te colocar aqui, aí aqui você tem que se deixar ser treinado. Eu lembro, amados, que o meu antigo pastor ele me colocou com gente que eu olhava assim, eu falava, só Jesus. E eu ficava, fogo, velho, agora eu tenho que ficar aqui com esse mala, sem alça. E eu ficava, gente, ó. Eu lembro, gente. A pessoa era, desculpa, hoje em dia está mais esperto, mas era assim, ó. E eu agitado, pensa, a pessoa, e eu olhava assim, eu falei, gente, essa pessoa é meu líder. Eu queria, né? Vou sumir daqui, de perto dessa pessoa. Mas aquilo ali para mim foi uma lição. Sabe por quê? Rapaz, Deus é tão fiel, cara, que o Espírito Santo,
Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E as pessoas que eu achei que eram as mais devagarzinhas, em momentos mesmo oportunos, momentos que eu precisava, o Senhor usou a elas para me dar uma palavra. Por isso que eu vivo falando aqui, gente, não desconsidere a pessoa que está andando com o chamado do Senhor. Considere todo mundo que está do seu lado, que todo mundo aqui tem uma capacidade de fazer algo extraordinário. E aí, eu comecei a honrar aquelas pessoas. Quando eu mudei a chave do meu coração, o Senhor me promoveu. E aí eu fui só sendo promovido, e promovido, e promovido, e promovido. Por quê? Porque, irmãos, muita gente aqui estava lá, ó, Vitor, estava o Anderson. Se alguém falasse assim, ó, vamos cavar uma vala, eu estava lá dentro da vala cavando. Vamos subir lá no telhado. Irmãos, só você não tem noção do que era o telhado. E eu estava lá no sol, na chuva, em cima do telhado. Onde me chamavam, por quê? Não é querendo me gloriar, é para que sirva para você de exemplo. Porque era necessário que eu estivesse ali suprindo a necessidade daquilo que eu fazia parte. Amém. Irmãos, dê o seu melhor e o Senhor vai tirar você de um lugar e vai colocar você num lugar extraordinário. Por quê? Porque você planta no seu serviço o futuro ministério que você vai ter. Amém? Vamos continuar? Amém. Tiago 1,5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé e não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tu quer identificar uma pessoa que não anda em fé? Ela é indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa que não está andando em fé, não está ligada na palavra, ela vive passando por questões naturais, geralmente pressão psicológica, pressão de relacionamento com outras pessoas. Ela está sempre em dificuldade, por quê? Porque ela não ousa deixar o que ela entende como natural de lado e começa a confiar no Senhor, independente do que está vendo. Gente, na quinta-feira o rapaz foi curado lá na Coreia do Sul. O rapaz estava com cirurgia marcada para operar o joelho. Foi curado lá. Numa oração. Se Deus cura o homem lá na Coreia do Sul, por que ele não vai fazer algo poderoso na sua vida que você está aqui perto da gente? Fala, irmãos. Você foi chamado para ser extraordinário. Cada um de vocês. A questão é que a gente, ser humano, a gente tem pressa. Eu quero... E você sai atropelando as coisas. Irmão, tenha calma, paciência. Eu lembro que o pastor sempre falava, respira, fica calmo. Vem aqui. Nem terminei de falar. Gente, eu era assim, ó. Vou falar não, mas eu era assim. Ele falava, Gui, vai no seu que, eu já estava indo. Aí ele, volta aqui, rapaz, tá indo para onde? Já vou lá. Ele, não, eu nem terminei de falar, rapaz, tem mais instrução. Tem, eu voltava, ficava assim, ó. Igual, eu lembro que eu tinha um cachorro, um labrador. Gente, eu pegava a bola e fazia assim, ó. O cachorro ficava assim, ó. Eu era igualzinho a ele. O pastor pegava a bola e já começava. Vou correr. O pastor, rapaz, vem cá, rapaz, escuta o que eu tenho para falar. Aí sabe o que acontecia? Ele puxava a minha orelha. Ele falava assim, ó. Vem aqui, me trancar dentro do gabinete. Pum, senta aqui, deixa eu te explicar aqui direitinho. Rapaz, fica mais calmo. Que correria é essa que você fica nessa agitação? Não, que eu quero resolver, pastor. Isso aqui. Aí eu tinha um problema que eu falava um negócio na minha cabeça. Cara, ele pegava muito no meu pé com esse negócio na minha cabeça. Não, na minha cabeça, eu achei que já era para ir agora. Isso aqui, ele. Tudo você fala na tua cabeça. Vão começar a tirar a sua cabeça e botar a mente de Cristo. Porque toda hora que você fala na sua cabeça, você só faz besteira. Aí rapaz, comecei a identificar isso. Pior que é verdade, rapaz.
Ele, fica calmo, ouve com atenção. Eu pego no pé de gente aqui, ouve com atenção. Por quê? Porque se você der atenção à instrução, não a primeira frase que está sendo dita, às vezes na instrução, no finalzinho, tem um pulo do gato, o segredo, para você fazer tudo com sucesso. E a pessoa, escuta, vai ali e compra água. A pessoa já, aí, rapaz, mas como já foi, rapaz? Mas eu tinha que falar que era uma água, que tem um pH tal, que não sei o que, ele vem com a água, e ele pega a mais barata e fala assim, já trouxe essa daqui, a melhor, a mais barata. Bom, eu falei, a mais barata que causa um monte de problema no seu estômago. Por que você não pega uma com pH melhor, que faz mais bem para você? Uma água mais bem tratada, de uma qualidade maior? Mas era para pegar? Você não ouviu o final da instrução. O resultado é sempre o mesmo. Eu era essa pessoa, amados. Eu não ouvia. E até hoje eu luto com isso. Que eu tenho... As pessoas que pensam muito rápido, no início você começa o fio, eu já sei a corda toda. Por quê? Porque os resultados são geralmente os mesmos. Só que tem um detalhe ali que eu posso pegar para poder te ajudar. Então, eu aprendi a ficar quieto. Aí você está falando e às vezes dá realmente aquilo que eu já estou pensando, né? Mas, geralmente, tem um detalhezinho ou outro que eu posso pegar aquilo para que eu possa te dar uma melhor instrução. E quem, às vezes, está comigo, todos vocês já devem ter visto isso. Vocês começam a falar no meio da conversa, eu corto logo. Isso aí é não sei o que lá. Isso aí é porque está pensando rápido demais e eu voltei a ser lá igual meu cachorro. Pegou a bolinha, eu já quero correr. Entendeu? Falta de paciência para administrar até as emoções. As pessoas são muito proativas, elas não têm muita paciência de ficar ouvindo, principalmente pessoas que falam devagar. Mas essas pessoas que falam devagar, elas têm o cuidado de te dar o detalhe. Não quer dizer a pessoa repetitiva, né? Que tem gente que vai contar que subiu a escada do primeiro para o segundo andar, irmão, são 5 horas de história para chegar no meio da escada. Aí não dá. Aí Jesus volta e a gente está aqui na escada ainda. Vamos lá. Então você, repete comigo. Eu não sou indeciso. Eu não sou inconstante. E o Senhor vai poder me alcançar com o poder dele. Amém. Só ficou no indeciso e no inconstante, né? Tem a parte boa, todas as partes são boas. Efésios 4,14. Jeová. O relógio parece que voa. Bebe mais água. Toda vez que eu vou, eu fico seco desse jeito. Efésios 4,14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer... O que é o vento de doutrina? É aquele que quer levar você igual Maria vai com as outras. Ele chega e fala assim, rapaz, estão falando isso aí? Não, mas não é disso não. Tem um negócio novo aqui, não sei o quê. Não, aqui a gente faz diferente. Não, irmão, aprende a ouvir. Todo mundo aqui, cada um aqui tem um líder, não tem? Até eu tenho um líder. Amém, gente? Amém. Vira e mexe, eu levo uma chibata do meu líder. Por quê? Porque às vezes eu estou vendo um vento soprar e eu, sem querer, solto para ele que vou andar segundo esse vento. Ele fala, rapaz, volta para cá, rapaz. O negócio aqui, a gente tem um padrão. Segue o padrão. Porque, entenda bem, amados, enquanto você está numa posição de obediência, seguindo a instrução do seu líder, se alguma coisa der errado, quem é o responsável? E se você fizer sozinho? Então, irmão, eu falo isso, com toda tranquilidade. Melhor coisa é você estar em uma posição de obediência e quando alguém vier falar alguma coisa, você fala, irmão, eu obedeci. É igual o irmão do Cris, todo mundo odeia o Cris. Né? Ele falava logo, não fui eu. Aí a mãe já chamava, Cris, vem cá, que o Cris, ele sempre aprontava. Por quê? Porque ele não ouvia instrução. Amém, gente?
Então, que você ande numa posição de obediência, para quê? Para que você seja guardado pelo Senhor e guardado pelo seu líder. Porque o Senhor, Ele nos guarda quando a gente está numa posição de obediência. Obediência à palavra, obediência à instrução, obediência a uma voz do Espírito. Irmão, obedeça. Tem uma pessoa aí que ela sempre quis, em todo lugar que ela passou, ela quis andar segundo a própria vontade. E essas pessoas, elas têm mania de querer corromper as outras. Isso é muito perigoso. Às vezes a gente pensa assim, ó, não, tem um monte de gente lá falando a mesma coisa. E não sei o que, irmão, esquece um monte de gente. Que a rebelião é perigosa demais para a sua vida, não é para quem está na posição de obediência, não. Você vê, Corá, Datã e Abirão, mais 200, mais 3.000. A rebelião ali que matou mais de 3.000, começou com quantos? Começou com quantos? Com 1. Corá foi quem chamou os outros 2. Corá falou, ó, Arão e Moisés estão achando que são bons. Estão lá, ó, dando essas instruções para a gente aqui, ó. Essas instruções deles estão todas furadas. Está achando o quê? Que Deus não fala com a gente? Nós não somos servos do Senhor? Aí já foram como? Juntou o grupo, né? Os 3 mosquiteiros foram até Moisés. Ô, Moisés, tá aí, o Arão está achando que é o bom, não sei o quê. Aí Moisés, Moisés, fala, Senhor, pegou, tá direto, fala, pai, como é que é o negócio? Ah, então tá bem. Fazer o seguinte, pega aí o povo aí que quer oferecer os incensos ao Senhor, vamos ver para quem que ele responde. Quem ele responder vai ser o sacerdote, vai ser aquele que vai estar como porta-voz. Quem não responder, aí a gente já sabe que, ó, vai para o outro lado. Amém? Foi assim que aconteceu. Depois Moisés teve um trabalhão, porque ele pegou incenso, fez não sei o quê, sacrificou. Depois de Corá, Datã e Abirão terem sido engolidos pela terra com os outros 3.000, que eu acho que foram 3.000 ou até mais, depois disso, eles ainda começaram a ver uma rebelião, aí começou a morrer um atrás do outro, no meio do povo. Por quê? Porque a rebelião começou com uma rebelião, um coração rebelde, a gente tem que logo, qualquer sementinha de rebelião, a gente tem que logo corrigir. Eu, você, todo mundo. Porque um coração com um pinguinho de rebeldia, olha o problema que gera. Moisés, que todo mundo estava se levantando para falar contra ele, contra Arão, teve que correr, sacrificar por eles, para quê? Para que eles não morressem. Que já estava morrendo um montão. Depois dessa guerra, depois dessa rebelião de Corá, Datã e Abirão. Que eles falaram, vocês mataram o povo. Olha só isso, gente. Que a gente seja aquele que guarda e corrige logo o irmão. Ô, irmão, que conversa é essa, rapaz? Tira isso do teu coração, o Senhor não está contigo não, hein? Eu sinto saudade da Simone. A Cecília Bareda. Rapaz, Cecília, ela vinha na costela. Assim, ó, pim, toma, filha da mãe. Seu crente desviado. Rapaz, nego vinha. Gente, o que o pastor era? Pastor o quê, rapaz? Está servindo ao Senhor? Toma vergonha nessa cara, crente. Nego, não era? Ela é, ó, rápida. Serol. A gente tem que ser assim, irmão. Sabe por quê? Eu vou ler aqui para vocês. Eu já li Efésios 4,14? Então, Efésios 4,14. Não, eu li Efésios 4,14 nada. Eu só li foi o início. Vamos continuar. Levado por todo vento, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas. Porque a rebelião, ela começa sempre com uma artimanhazinha. Alguém com um plano, o plano de conquistar o mundo, o pink e o cérebro. Ele vem, ele tem um plano que ele acha que ele vai conquistar o mundo. Ele vai tirar o pastor da posição que o pastor está e vai entrar naquela posição. Jesus vai vir, vai botar a mão no ombro dele assim e falar, bora, irmão, estou contigo. Isso não acontece, gente. Não acontece. Amém? Amém. Pela astúcia com que induzem ao erro. As pessoas aqui, homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu botei na corrigida, na nova Almeida atualizada, que fica mais fácil o entendimento. Então, assim,
com astúcia com que induzem ao erro. Gente, a pessoa é esperta demais ao ponto de conseguir induzir as pessoas a errar. Esse é o rebelde. Amém, gente? Corre, irmão, corre para cortar logo esse negócio. Porque senão o Senhor não pode te achar num lugar de obediência e te promover. Porque às vezes a gente acha que falando uma coisinha ou outra a gente vai ser promovido. Não, irmão, não vai. Você está sozinho. Você vai lá e botar incenso lá, ó, e Deus vai estar só assim, ó, esperando Arão botar o incenso. Esse incenso aí eu não conheço, não. Por quê? Porque você não está em obediência. Uma posiçãozinha no coração de rebeldia. Amém? Estou com vontade de falar, mas não posso falar. Jesus. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, até que todos cheguemos na unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você não é um consumidor, você foi chamado para auxiliar. Você é uma junta que tem que estar colado com a outra junta, não separado. O diabo coloca pensamento na nossa cabeça para a gente andar separado da outra junta. Irmão, corta a perna no meio e anda, que eu quero ver. Você não anda, tem que estar juntado, tem que estar ali, ó, agarrado um no outro. Tem que estar agarrado um no outro, colado, auxiliando. Porque se você não está auxiliando, se você não está colado, e às vezes eu vejo, gente, que as pessoas, às vezes, elas só querem se juntar com um com o outro. Não, a gente tem que se juntar com todo mundo. Eu falei outro dia aqui, convida outros irmãos para fazer alguma coisa contigo. Convida o Vitor, come pouco. Ih, não, come não, convida a Ellen. Depende. Ih, rapaz, agora ficou ruim, hein? Anderson que sabe, né, Anderson? Come pra caramba. Deixa eu ver quem come pouco aqui. Ih, rapaz, ficou difícil. A Tânia que come pouco, é verdade. É a única. Só ter um pãozinho já está feliz. Irmão, convida o irmão que está do seu lado. Eu duvido que esse irmão não tenha algo de bom que possa contribuir na sua vida. Aí eu fiz uma pergunta aqui. Você tem alimentado alguém? Você tem alimentado alguém? Você tem sido socorro para alguém? As pessoas têm te procurado, têm procurado o seu ombro para ter em você um apoio? Se não tem, irmão, é porque você está precisando se comprometer mais com a palavra, com a sua igreja e aprender mais com o seu líder. Como eu falei no início, todo mundo aqui tem líder. Até o que é líder tem líder aqui. Todo mundo tem líder, irmão. Eu estava lá com o meu líder, conversamos sobre um monte de coisa, boas notícias para nós. Então, assim, a gente tem coisa boa vindo por aí. Mas se você não for buscar instrução, irmão, sabe por quê? Porque a informação, ela vem de baixo para cima. A direção vem de cima para baixo. Se você quer andar com a sua direção, você nunca vai ter a instrução de acordo com a visão que é derramada no lugar. Então você tem que buscar em cima a instrução para você andar certo, ligado na visão. Se você está ligado na visão, você vai ter informação suficiente, você vai ter conhecimento, vida prática suficiente para poder cuidar de outros. Agora, se você não se coloca nessa posição, você não vai poder fazer isso. Por quê? Porque você está precisando de alimento, porque só está envolvido, não está comprometido. Quer ver? O envolvido, outro problema dele, ele nunca está disposto a ser corrigido e mudar a rota. Se você for ver em 1 Samuel 13, do 1 ao 15, o povo de Israel tinha acabado de vencer uma batalhazinha contra os filisteus. Não adianta não, é grande que só. Vou contextualizar. O povo de Israel tinha vencido uma pequena batalha contra os filisteus. Os filisteus foram lá e falaram, vou chamar a gangue toda agora. Reuniram um exército gigante, foram até lá onde Saul estava. Quando eles chegaram, o povo foi avisar, Saul, o bicho pegou. Irmão, os caras estão aí, em peso. Aí o povo que estava ali com Saul olhou para um lado e para o outro.
Rapaz, filisteu para tudo que é lá, está caindo da árvore, vamos embora. Começou a fugir. Aí, antes disso, Samuel tinha falado, Saul, antes de você começar os trabalhos aí, espera que eu vou sacrificar o Senhor vai dar instrução, porque Samuel era quem tinha a capacidade de dar direção ao povo, que ele era a boca de Deus naquele lugar. E ele era o sacerdote do povo, inclusive do próprio rei. Então, quem tinha que sacrificar? Samuel. Quem tinha que dar instrução? Samuel. Porque Deus ia falar para o rei, e o rei ia falar para o povo, e andar, e todo mundo ia na direção, né, seguindo a visão que o líder passou, porque Deus falava com Samuel, Samuel falava com Saul, Saul ia fazer o que era certo. Mas Saul, com a mania dele de ser nômade, olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, ó, rapaz, vou levantar esse negócio aqui, ó, o altar, vou sacrificar para Deus, que Samuel não voltou ainda, que Samuel tinha falado, ó, vou voltar em tantos dias, espera eu chegar. Só que antes disso, os filisteus estavam ali, ó, tudo na porta. Samuel no desespero, olhando para o povo, vendo o povo indo embora, Saul, vendo o povo indo embora, o que ele faz? Não, peraí, sacrificou, derramou sangue, sou bonzão, sacerdote agora comigo, tudo comigo aqui, ó. Vamos embora, vai dar tudo certo, vamos arrebentar geral. Irmãos, foram derrotados. Aí Samuel chega até ele e fala, rapaz, o que tu fez? Por que você não esperou? Um dos erros que Saul cometeu, não era ele que tinha que dar a direção para onde ir, não era ele que tinha que sacrificar, ele pulou a esfera dele de atuação, se achando melhor do que o próprio líder, e aí o que aconteceu? Foi derrotado. A partir dali ele deixou de ser rei. Perdeu o reino ali por conta de um ato de desobediência. Porque ele decidiu que ele era bom demais para esperar um pouco Samuel. E olhou a condição do exército, viu o povo indo embora, começou a considerar o natural. Amém, gente? Amém. O exército que estava ali, o exército que ele tinha, todo mundo indo embora, ele falou, irmão, se eu não sacrificar e disser alguma coisa aqui, der o meu jeitinho para o povo estar aqui, vai todo mundo embora, o que vai acontecer? Eu vou, morrer. Irmão, mudou nada. A única coisa que aconteceu foi que ele, ao invés de ter sido protegido, ele foi destituído e acabou morto. Olha o perigo que é você ser nômade. O cara que é nômade, ele não tem alguém que possa protegê-lo. O envolvido, ele não tem o corpo, porque quando você está envolvido, o corpo todo está tomando conta de você. As pessoas vão sentir falta, vão entender que você, não, está comigo ali todo dia. Hã? Quando você está comprometido, foi o que eu falei, não foi? Quando você está comprometido, o corpo todo vai cuidar de você. Vou dar um exemplo. Tem aqui o pessoal que passa as letras aqui, bota a Bíblia, bota tudo. Se um não vem, o outro fala, um não vem, não sei o que, não, mas eu estou aqui, peraí, pode deixar comigo, não sei o que, um vem e toma o posto. Não é assim que acontece? Por quê? Porque eles estão comprometidos com aquilo que eles fazem. Amanda agora está com a equipe maior do que não sei o que da mídia. Tem gente para todo lado fazendo Instagram, não sei o que, não. Seu dia vai chegar também, você vai ter uma grande equipe. Amém? Por enquanto, a maior equipe é da Amanda. Amanda é quem manda no negócio, viu? A Amanda tá aqui, ó. Para quem não está vendo o vídeo, o Alan levantou a mão e falou amém, né? Vai ter um monte de músico aqui, ó. E ele vai estar, vamos lá. Recebeu a palavra, vou tocar só uma vez no mês, ficar só recebendo. Amém? Então, primeiro erro. Os reis não tinham direito de oferecer sacrifício em favor do povo. Ele tinha o direito de oferecer sacrifício por eles mesmos. Segundo erro. Samuel é quem deveria transmitir os planos de batalha de Deus para Saul, e Saul ia passar para o povo. Terceiro erro. Saul tomou a decisão de confiar em si mesmo em um momento crítico. E aí o que aconteceu? Tentou fazer. Olha só o que ele faz. Ele colocou os trajes de sacerdotais juntamente com sua coroa, o sinete real, e tentou fazer do altar o seu instrumento especial de poder, algo que não tinha direito.
Saul, ele não era sacerdote. Ele manipulou, sacrificou para dizer, olha, Deus está falando comigo aqui, ó, que é isso aqui que a gente tem que fazer. Vamos embora, irmão. Vamos seguir aqui que vai dar tudo certo. Ele se colocou na posição que não era dele. Ele pulou a esfera de atuação e ele pegou a pessoa que estava ungida para ser a liderança ali e falou, sai que você não presta, que é o bom sou eu. E eu vou dar meu jeito para o negócio funcionar, irmão. É melhor que funcione do jeito que Deus quer, mesmo na simplicidade, do que você vir. Outro dia, eu acho que eu mandei para o Alan um vídeo de um cara. O cara tocava violão. Eu te mandei esse áudio. O cara, rapaz, não sei como é que o cara fazia. Um braço ele dava o bumbo. Aí no outro pé ele fazia. E ele ainda cantava, o cara. Falei, rapaz, é o bichão da goiaba mesmo isso aí. O cara toca, batuca, não sei o que, faz tudo ao mesmo tempo. É legal? Até é legal. Só que, irmãos, é legal naturalmente. Tu acha que se tivesse um cara aqui que toca batuca na sua capacidade natural, será que Deus estaria recebendo o louvor dele? Ficando tão agradado quanto recebe do Alho da Amanda aqui, só os dois. Com o coração. Irmão, é muito melhor se eu chegar aqui na frente, cantar desafinado, mas com o coração afinado, do que estar aqui na frente cantando afinado, cheio de talento, com o coração desafinado. Amém? Isso não é desculpa para você que está desafinado querer cantar, amém? É se vier o caso, se acontecer. Não, Alan, você está afinando, fica tranquilo. Então, Saul falhou em sua fé, viu o exército dele evaporando como água, a cidade fervilhando de inimigo, deixou então de lado qualquer pretensão de decoro e protocolo. Colocou de fato os trajes e achou que ele era o bom e que ele ia resolver o problema, não contando com Deus. O confronto, gente, poucas vezes é agradável. Amém? A gente precisa entender isso. O comprometido, ele, por mais que ele não goste de ser corrigido, ele acolhe a correção. O confronto, ele é necessário para que a gente cresça. Vocês acham que... Eu tenho uma mente bem criativa. Vocês acham que todas as minhas ideias mirabolantes são aceitas? Não, são consideradas, mas não são aceitas. Por quê? Porque existe o tempo e o modo. Se eu não souber esperar, se eu não souber andar em obediência, eu não vou poder falar para você, rapaz, fica calmo. Agora não é o tempo, mas daqui para frente a gente vai botar um negócio aí legal. Né? Talvez não seja o tempo e o modo. Amém, amados? A gente precisa aprender a ser corrigido e ouvir instruções e andar para frente. O envolvido, eu já falei, ele age como um nômade, o Saul. O comprometido trabalha em parceria. O comprometido é incorrigível, por mais que ele não goste na hora da correção. Davi, ele foi corrigido por Natã, ele foi corrigido por Samuel, e todas as vezes que ele era corrigido, ele mudava a rota. E ganhou a fama de o melhor rei que Israel já teve. Por quê? Porque ele ouvia a instrução e falava assim, pô, estou errando, cara, vou mudar isso aqui. Poxa, não, verdade, espera aí, vamos mandar aqui segundo isso aqui. O que Deus quer que eu faça? Não, então vamos mandar aqui. Ele se arrependia e tomava uma posição diferente, uma direção diferente. Ixi, acabou meu tempo. Deus é fiel. Como a galera também está... Vou pegar uns 5 minutinhos aqui rapidinho. Provérbio 9:7. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Quer conhecer o homem? Dá poder a ele, coloque ele numa posição de poder. Ele vai mostrar se o coração dele está com Deus ou não. O comprometido, ele está ali no poder, mas sempre com uma posição de humildade no coração. Amém? Amém. Quer conhecer onde está a maturidade da pessoa? Corrija ela. O envolvido, ele é tão imaturo que quando ele é corrigido, ele começa a chiar.
ele esperneia, ele não quer saber. Pastor é chato. Ai, meu líder é chato. Ai, não sei o quê. Toda hora fica não sei o quê. A pessoa fica assim, ele chia. Irmão, Deus chamou a gente para a gente ser forte, para a gente acolher a instrução e correr com a visão. Amém? Característica para a gente finalizar. O comprometido pede desculpa por falhas. O envolvido se ofende. O comprometido nunca troca algo já estabelecido por algo que poderá dar mais visibilidade a ele, ou que tenha mais glamour do que onde já está estabelecido. O comprometido não troca, ele fala, não, eu estou aqui, enquanto eu não sair daqui, enquanto eu não colocar uma árvore plantada no meu lugar, eu não largo isso aqui. E tem um monte de aventureiro por aí que está aqui, aí, não, a igreja tal tem... Imagina, o Alan está aqui, toca violão. O Alan ama tocar bateria. Aí chega um pastor, vamos dizer que o Alan é um aventureiro, chega um pastor, tu é bom demais, cara, tem uma bateria lá para tu, Alan. Tem bateria? Então vamos embora. Vou lá para a bateria agora e larga a igreja aqui, ó, sem violão. Amém, gente? O envolvido, ele faz isso, ele é um aventureiro. Ele vai para onde vai dar prazer para ele. O comprometido não. Ele está aqui, ele sabe que ele faz parte de algo maior do que ele mesmo. O envolvido, ele está sempre em busca de aventura, de alimentar o seu ego, de ser visto, e trocará de posição na primeira oportunidade. O envolvido, ele se agarra ao poder. O comprometido, ele está disposto a abrir mão da posição que ele está. Ele olha e fala assim, não, rapaz, tem uma pessoa muito melhor do que eu aqui. Eu abro mão da minha posição, coloca ele aqui, porque ele vai ser muito melhor do que eu. Ele está disposto, por quê? Porque ele é comprometido com o crescimento e com o avanço. Ele tem o reino no coração dele, então ele sabe que aquela pessoa vai frutificar mais do que ele. E ele vai colocar aquela pessoa na posição, vai treinar e vai falar, não, fica aqui, rapaz, você é melhor do que eu aqui nesse lugar. Aleluia. E aí o Senhor vai pegar e ele vai fazer o quê? Não, se o seu coração foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar no muito. Aí Deus vai e levanta ele como líder para fazer uma outra função. E ele vai frutificar naquele lugar. Amém? O comprometido, ele dá relatório. Gálatas 2:1, depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo pensamento e o mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto? Que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Amém, amados? Entenda bem, nós fomos chamados para uma posição, e essa posição onde nós estamos, essa posição ela precisa ser alimentada. E ela precisa também dar feedback. Porque se você é um crente, irmão, na posição que você tiver, e você não passa para o seu líder um relatório de como você está, o que você está tendo dificuldade, o que você achou que foi um acerto, se você não passa, estou fazendo tal coisa, estou fazendo... Irmãos, você vai ficar no escuro e vai deixar seu líder no escuro. Paulo estava lá na Ásia, foi até Jerusalém, com a equipe que trabalhava com ele, para passar um relatório para a liderança, que eram os apóstolos, e ainda para perguntar, e aí, está tudo certo? E eles falaram, não, rapaz, está top, continua com a visão. E Paulo pôde prosseguir. E Jesus falou para a gente, Mateus 5,41, se alguém te obrigar, se alguém te pedir para andar 1 milha, anda com ele 2. Sabe para quê, irmãos? Sabe para quê? Para que no dia que você precisar que alguém ande 1 milha com você, essa pessoa também vai estar disposta a andar 2. Amém. Vamos ficar de pé? Ministério de Música pode voltar. Deus é bom em todo tempo. Meu filho está de folga? É? Não? Rapaz, coisa boa, viu aí, ó? Vai ver o culto do início ao fim hoje. Ô, glória! Deus é, amados,
eu quero só convidar você a fechar seus olhos. E quem estiver vendo essa pregação na internet também, não sei se está ao vivo também, né? Quem estiver vendo agora ou for ver mais para frente, entenda que você foi chamado, pode fechar os olhos. Deus chamou você, chamou a mim para a gente fazer parte de um propósito que é maior do que a gente mesmo. Se Paulo achasse que ele era o bom, que ele não precisava de nada, de dar relatório nenhum, o nome dele nem está escrito aí na Bíblia. Se Tiago, se Pedro, se João, se todo mundo, todos os apóstolos, todos aqueles que serviram, tanto os apóstolos do Cordeiro quanto os apóstolos de fundação, se eles tivessem achado que eles eram bons demais para andar sozinhos, bom demais para não precisar dar relatório, bons demais para não depender de ninguém, eles nem na Bíblia não estariam servindo para nós hoje com uma escrita, um relatório de um exemplo de vida. Muito melhor é a gente ser encontrado num lugar de fidelidade, ser levantado para uma posição, do que a gente ficar cavando posições, querendo derrubar pessoas, querendo disputar coisas com as pessoas, disputar atenção, disputar visibilidade, disputar talento. Irmãos, não sejam uma pessoa que disputa, seja uma pessoa que acrescenta. Sejam comprometidos com aquilo que foi colocado sobre a sua vida como chamado. Comprometido com Deus, com a visão local, comprometido com tudo que o Senhor depositou e conta com você. Pai, te dou graça, Senhor, por cada um que está aqui, por todos aqueles que vão ver na internet essa ministração. Te dou graças, Pai, por um coração alinhado e ajustado em Ti, Pai. Um coração entendendo que tudo que nós fazemos, Pai, é para Ti, é para um propósito maior. Pai, que naquele grande dia a nossa recompensa vai estar guardada lá. Pai, mas uma recompensa que será dada de acordo com a obediência, de acordo, Pai, com a integridade no chamado que o Senhor nos deu, de acordo, Pai, com a nossa real, Pai, dependência de Ti, Pai. Senhor, numa posição de coração, onde nós nos colocamos à disposição da Tua vontade. Obrigado, Pai. Obrigado por cada dia mais a gente crescendo na graça e no conhecimento da Tua verdade e na prática dela, Pai. Aleluia. Eu declaro, Pai, esse povo que está ouvindo essa ministração hoje, Pai, eles crescendo cada dia mais, entendendo que eles têm um chamado poderoso, que eles não precisam buscar o chamado de ninguém, nem ser igual a ninguém, mas eles têm um chamado tão poderoso que vai impactar nações, vidas, vai mudar histórias. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque entendemos que há um propósito sobre as nossas vidas e nós não seremos infiéis nem encontrados nessa posição. Obrigado, Pai, por capacitação do Teu Espírito Santo sobre cada um aqui, Pai. Senhor, eu declaro especialistas nesse lugar. Especialistas, Pai. Pai, revestido da unção do Teu Espírito e andando de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, te agradecemos por isso, Pai, porque o Senhor é bom e sabemos que o Senhor é fiel e recompensador. Queremos Te agradar, queremos, Pai, que o Senhor tenha orgulho de nós. Muito obrigado pelo privilégio que temos de Te servir. Em nome de Jesus. Amém.